Porque hoje eu quero te contar uma história que, gente, assim, ó, se eu contar, acho que se eu contar pro Netflix, ele vem aqui filmar, se desse, porque é uma história que não é só minha, é de muitas pessoas, mas hoje é o primeiro dia de contar essa história. E o nome dela é Como é que eu vim parar aqui? Então se liga, pega uma cadeirinha, um café, senta que lá vem a história. Tá gravando? Acho que agora tá. E hoje eu tô gravando esse vídeo daqui, ó, gente, vida real. Fala galera, tudo bem? Aqui é a Malu. Se você tá chegando aqui agora, já te inscreve nesse canal, clica aqui embaixo, já curte, compartilha. Cara, é uma coisa que não leva assim, ó, 3 segundos da tua vida, mas tu realmente apoia muito quem tá produzindo conteúdo. Então já faço agora, já faço checklist e simbora pro vídeo. E por que essa história começa agora? Vou dar já um spoiler aqui, hein? Hoje é o primeiro episódio dessa história. Vamos deixar assim, vamos deixar o spoiler, vamos deixar o ar de mistério, porque tá vindo muito mais aí. Eu só vou contar no final desse vídeo, então fica até o final desse vídeo que eu vou te contar quais são as próximas coisas, quais são as próximas etapas dessa história que estão vindo por aí. Mas vamos lá, o ano é 2022, tá? Estava eu morando em Floripa, eu tinha recém me separado, foi uma separação diferente, toda separação é diferente, mas o ponto é que eu comecei a morar sozinha pela primeira vez na vida. Então foi uma experiência muito boa, foi muito interessante, recomendo pra todo mundo, caso alguém ainda não tenha morado sozinha ainda. Então foi muito legal, ainda mais em Floripa, né, gente? Pelo amor de Deus, Floripa é o paraíso, é a ilha da magia aqui na Terra. Então eu tava assim, praticamente uma página em branco, porque eu tinha me separado, eu tinha me mudado, a minha família tava no sul. E aí eu lembrei que eu tinha um dinheiro que eu tava esperando já há muito tempo mesmo, assim, na faixa de anos, pra receber um dinheiro em relação ao trabalho. E aí, como eu tava começando meio que do zero, né, um dinheirinho ia cair bem, minha melhor amiga, gente, Lu, maravilhosa, temos tatuagem juntos. Ela disse, Malu, senta um dia, literalmente a bunda na cadeira, e liga pra todo mundo que precisa, vai pedir ajuda pra tu resolver logo ter esse dinheiro na mão que tu sabe que vai mudar a tua vida. Deu, bah, é verdade. Aí era um dia de chuva, peguei, sentei, fiz todo o rolê, liguei pra todo mundo lá do sul pra ver se conseguia desembolar essa história aí dessa grana. E nesse meio tempo, sabendo que eu tava na função da grana, minha madrinha, tia Nádia, maravilhosa, me contou uma história, e é por isso que eu já tô começando a contar aqui, quem curte paradinhas místicas e tal, né, lei da atração. A tia Nádia me contou que ela, na família dela, com a irmã, enfim, tinha feito aquela função do nhoque. Não sei se você já ouviu falar, mas todo dia 29, por isso eu posto lá no meu Instagram, eu faço questão, viu? Anota isso é muito poderoso, a tia Nádia me ensinou, eu faço todo dia 29 religiosamente. Anota aí que é a seguinte, todo dia 29 tu vai fazer nhoque, tá? Gente, teve um mês que eu não tinha, como eu tava morando sozinha, eu não tinha feito super, não tinha grana. Eu fiz nhoque de pão, literalmente, botei no Google como fazer nhoque de pão, que era o que eu tinha em casa, e deu bom, tá? Então não tem mistério aí fazer nhoque. Todo dia 29 tu vai fazer nhoque. E aí, os 7 primeiros, tu vai comer, só que assim, antes de comer, tu vai botar ali a nota mais alta que tu tem em casa, enfim, o dinheiro que tu tiver. E os 7 primeiros, atenção, só vai concentrar em um pedido financeiro ou 7 pedidos diferentes. Mas é financeiro, não vai... Depois tu pensa em saúde, paz, amor, prosperidade. Mas os 7 primeiros tu para e mentaliza. Tem até oração ali do santo lá do nhoque. Se tu quiser fazer, nem sempre eu fazia, mas todo dia 29, religiosamente, eu fiz isso. Gente, em 3 meses, tem noção, 3 meses, eu recebi um dinheiro inesperado, que eu já tava há anos esperando, né, por isso que foi inesperado, porque eu não imaginei que eu ia conseguir, que foi a grana que eu consegui usar pra vir aqui pra Austrália. Tem noção que é isso? 3 meses. Então é por isso que eu sou embaixadora, tá certo isso? Embaixadora, sei eu. Eu sou a maior defensora do santo do nhoque, tá? Então gratidão, tia Nádia, que me ensinou isso, eu falo isso pra todo mundo. Beleza, gente, consegui. E não só consegui o dinheiro, como eu ainda já tinha marcado viagem pro sul pra ir lá visitar minhas famílias, e foi exatamente naquela semana que eu tinha que ir lá assinar papelado que eu ia receber esse dinheiro. Eu já tava até com a passagem comprada, foi assim, mágico. E aí bom, o que eu vou fazer com esse dinheiro, né? Daí eu pensei, vou investir, né? Daí já liguei lá pra Dani, lá do tio Ricardo e tal, que é a pessoa que nos auxilia na parte de investimentos. Maravilhosa, gente. Inclusive, se alguém quiser o contato dela, depois eu passo.
Só que o mais louco, gente, aí é que vem as belezas da vida, né? Eu sempre penso que Deus não aparece agora na nossa frente, não aparece na minha frente, porque eu ia levar um cagaço. Se Deus aparecer agora, eu ia ter um treco de emoção. Mas ele manda sinais. Ele ou ela, né, manda sinais. Eu sempre acredito nisso. Então, na medida que a gente estiver atento aos sinais, a gente vai tendo essas leituras, né, de vida e de escolhas e de decisões. Buenas. Eu estava com dinheiro né, para fazer investimento lá com a Dani. E, gente, sério, isso não tem nada a ver com a Dani, tem a ver com a vida. Eu tava lá, já tinha baixado os aplicativos para subir esse dinheiro para fazer o investimento e não subia. Não tinha jeito. Eu tava com celular novo, também foi uma coisa que eu comprei, que eu queria muito tempo já comprar um telefone direitinho. Tava com celular novo, tudo pronto. Não tinha mistério, era só pegar e subir o dinheiro pra aplicação. E não ia, e não ia, e não ia, e não ia. Tentei 1 dia, 2 dias e nada a gente subir esse dinheiro. Poxa, não é possível. Daí uma hora eu parei assim, rezei e pensei, bom, meu Deus, será que não é pra eu usar esse dinheiro? Será? Porque tem tudo certo aqui pra esse dinheiro subir pra aplicação e não tá subindo. Será que não é um sinal pra eu ter que usar esse dinheiro em alguma coisa? Aí eu lembrei que na frente do apartamento que eu estava morando, recém tinha liberado um ponto comercial da área pet, que é minha amigona, Lu, aquela que eu falei aqui no início do vídeo. Ela e o Dieguinho, eles têm um negócio maravilhoso. Bichos da Barra, inclusive, já fazendo aqui o merchan. Vai lá, quem vai Floripa tem que passar lá na Bichos da Barra. E eles já estavam me botando umas pilhas. Pô, Malu, daqui a pouco, né, a gente já conhece bem o ramo pet, segue essa linha. E aí eu pensei, cara, eu tinha recém tomado banho. Não tinha nem maquiado, gente. Quem me conhece sabe que eu vou maquiada assim, ó, até botar o lixo na rua. E aí eu peguei, só saí de casa do jeito que eu tava, fui ali na rua, eu vou pegar o telefone desse ponto comercial pra ver de qual é, beleza. Chegou eu ali, umas 7 horas da noite de uma, sei lá, uma quarta-feira qualquer, tava parada, pegando o número assim, quando eu olho, hi, do nada, absolutamente do nada, me surge um ser de luz, mochileiro, pedindo ajuda para um hostel, né? Quem mora em Floripa, que já conhece, sabe que a gente tem muito turista por lá. Eu, particularmente, não tinha passado por uma situação assim. Deu, oi, tal, eu vi que ele falava, ele era gringo, ele falava meio que português. Daí eu, oi, tudo bom, beleza, tal. Dele, eu tô procurando um hostel, sabe onde é que tem um por aqui? Eu lembrei que tinha um hostel Lampião, que era do ladinho ali de casa, eu morava lá no Campeche. Dele, não, te leva ali e tal. Daí levei ele ali, daí, papo vai, papo... Beleza, no outro dia de manhã, uma chuva enorme em Floripa, né, óbvio. Não rolou o café, acho que eu tinha falado pra ele, a gente toma café na praia e tal, daí tava chovendo, daí ele pegou, foi lá em casa, a gente foi tomar um café. Nós ficamos o dia inteiro papeando, esse gringo, então, o nome dele é Nadal, até agora eu não sei falar direito o nome dele, ele é israelense, e ele já tinha aprendido a falar um pouco de português e espanhol, porque ele tava mochilando por toda a América do Sul, e tinha recém chegado ali em Floripa, e depois já ia seguir, lá sei eu pra onde. Nós ficamos... Ele chegou, acho que era umas 8h30 da manhã. A gente ficou até às 6 da tarde, de papo, ele contando as viagens, mochila, como é que não é. E eu ali mega interessada. Porque, abrindo um parênteses, eu sempre fui encantada por viagem. Desde a minha primeira viagem internacional, assim, por dizer, foi pro Caribe, foi pra República Dominicana, que foi meu presente de 15 anos com os meus pais. Eu lembro que quando a gente tava saindo da ilha, né, pegando o transferzinho pra voltar pro aeroporto, eu chorava, gente, eu chorava de suspirar, de passar mal, porque aquela experiência me tocou tanto, conhecer pessoas de todos os lugares do mundo, de tudo que é sotaque, ver que no fundo a gente é tudo ser humano. Aquilo me emocionou de uma forma que eu pensei, eu quero passar a vida inteira tendo essa experiência de viajar e de conhecer outras culturas, conhecer outras pessoas. Então esse sonho, ele já tava dentro de mim há muito tempo. E quando eu pensei que do nada me surge um mochileiro na frente da minha casa, na hora que eu ia pegar meu dinheiro pra investir em alguma coisa, me surge esse cara, calma que ainda vai ficar melhor essa história. Já no final da tarde, já não tinha mais o que papear quase, daí ele falando, tá, vem cá, e por que tu não viaja? E eu pensei, mesmo, por que eu não viajo? Boa pergunta. Daí eu já tinha comentado um pouco pra ele, assim, da minha vida e tal, já tinha visto ali, eu tinha morado sozinha e tal, eu tinha comentado com ele que meu pai já tinha falecido, já até contei aqui num outro vídeo. E ele pegou, me olhou assim, gente, no fundo do meu olho, o guri me olha e diz assim, e se teu pai estivesse aqui, o que ele ia te falar? Nossa, gente, do nada me surge um mochileiro, vem tomar café na minha casa, dizer pra eu ir viajar, e ainda pergunto o que meu pai falaria.
Eu olhei pra ele, eu desabei a chorar e falei, meu pai ia dizer, arruma tuas coisas agora que eu tô te levando no aeroporto. Eu tenho certeza absoluta que meu pai ia falar isso. E aí eu vi aquilo como um sinal muito forte. Interpretei dessa forma. E sem contar outras coisas, enfim, na época, até pra vocês terem uma ideia, eu já tinha feito minha tatuagem de coruja, já tava até, não sei se eu tinha feito, tava planejando, porque naquele tempo eu tava vendo muita coruja lá em Floripa, e eu conheci a Lê, que é uma terapeuta xamânica maravilhosa, posso botar o link dela aqui também, ela é um amor, e eu lembro que na época a gente se conheceu do nada, lá na lomba do Sabão, assim, de noite, que ela ia levar os cachorros, andar de skate e tal, e daí ela disse, quando tu vê muito um animal aparecendo, pode ser um animal de poder que está se manifestando aí na tua vida, ele quer te contar alguma coisa, ele quer te levar para algum caminho, te conecta com esse animal, que ele tem uma mensagem aí pra ti. E nessa época eu até falei pra ela, nossa, tô vendo muita coruja, então vamos ver o que coruja tem a ver. Quando eu voltei pra casa dessa história com a Lê, gente, tô abrindo aqui um parênteses, eu vi que eu tinha várias corujas na minha casa e que eu nunca tinha reparado. Inclusive, eu já fui na cidade da coruja, em Dijon, lá no interiorzinho da França. Eu tinha uma coruja do meu pai, de mármore, que ninguém queria lá em casa, porque todo mundo achava aquela coruja horrorosa. Tá, me dá aqui que eu levo lá pra Floripa. Eu já tinha várias, por ter trabalhado no ramo da educação, né, quase 10 anos trabalhando na Rede Marista, eu tinha um monte de coruja, que é o símbolo da pedagogia, barará. E quando esse mochileiro chega lá em casa e ele vai contar as histórias dele de viagem, adivinha qual que é a capa do diário de viagem dele? Óbvio que era uma coruja. Então, quando eu vi aqueles todos, depois deu tchau, enfim, né, nunca mais o vi. Aquela noite eu fui dormir assim pensando, gente, se Deus aparecesse aqui na minha frente eu ia levar um baita de um susto. Mas ele mandou sinais, né, e do nada eu conheci esse, assim, eu tava num momento de decisão, inclusive decisão, a palavra decisão, ela implica isso, tu tomar partido de algum, né, escolher algum lugar pra seguir. E eu tava exatamente nessa encruzilhada, porque eu tava indo na frente de casa pegar um telefone de um ponto comercial pra talvez abrir um negócio, pra criar raízes em Floripa. E do nada a vida me apresenta uma outra alternativa, que é ganhar um mundão. Quando eu vi tudo aquilo, eu vi os sinais, poxa, do nada o cara ainda me perguntou o que meu pai falaria. Eu pensei, quer saber, eu vou mais viajar. Vou me tocar para esse mundão e vai ser passagem só de ida. Esse já era um sonho também antigo que eu tinha, porque aos 9 anos a minha irmã fez esse movimento, dia 19 de janeiro, que inclusive foi o mesmo dia que eu embarquei na minha viagem, sem querer, querendo, depois a gente foi se dar conta, quase 20 anos depois. E também por outros planejamentos de vida, eu sempre tive esse sonho de morar fora, mas ficava dependendo de alguém, ficava esperando que algum namorado quisesse junto, ficava esperando conseguir uma transferência de trabalho, ser sponsorada. Brother, esse momento não vai chegar. Abrindo aqui já pra ti, esse momento não vai chegar. Quem faz as coisas, quem faz os caminhos somos nós mesmos. A gente que tem aqui, ó, a folha e papel na mão pra fazer as coisas acontecerem. Então, eu fiquei esperando 30 anos surgir a oportunidade de morar fora e nunca deu certo. Eu lembro de diversas reuniões que eu fiz no meu trabalho, pedindo uma transferência, um voluntariado, alguma coisa. E às vezes até andava, mas não, sabe quando não desenrola? Até que no dia que eu tomei a decisão, eu vou morar fora e vai ser agora. As coisas se resolveram assim em 2, 3 meses. E eu sozinha. Sem precisar de ninguém, sem precisar de trabalho, sem precisar de outra pessoa, de família, apoio, nada. Nem namorado, porque na época eu tava solteira. Quando eu vi as coisas se desenrolando, eu, caraca, é sério que eu vou tomar essa decisão? Eu acabei de montar meu apartamento, eu acabei de me mudar, tô amando morar aqui no Campeche e tal, curtir minhas amigas, o surf e tudo. E eu pensei, eu vou tomar essa decisão. Então, em uma semana, fui atrás